Fala galera, tudo bem com vocês? Desculpa a ausência por um tempo aí, eu sei que demorou um pouco pra gente postar uns vídeos aí, mas pela correria do dia a dia, mas nada impede a gente voltar aí para as nossas programações normais, tá? Então hoje a gente vai falar dos suplementos, da classe de suplementos mais procurada quando se fala de emagrecimento, né? Os queridinhos da galera aí quando busca uma perda de peso talvez um pouco mais rápida, ou até mesmo ali dúvidas que acontecem quando o assunto é realmente emagrecimento. Hoje a gente vai falar dos termogênicos. Então vamos lá, dando continuidade aí aos vídeos dos suplementos, vocês pediram para falar sobre os termogênicos, então a gente vai falar um pouquinho hoje. Tá? Então os termogênicos eles são a classe de suplementos mais utilizados e mais procuradas aí quando o assunto é perda de peso. Então os termogênicos eles também podem ser associados ali aos estimulantes, né, e funcionam também como pré-treino. Então tem pessoas que utilizam os termogênicos, mas não pelo efeito de termogenia, mas sim pelo estímulo do sistema nervoso central e tal, por ser um pré-treino também. Mas hoje a gente vai se ater só às funções desses suplementos quando se trata de perda de peso ou da proposta de serem termogênicos. E há um aumento na procura desses suplementos quando se trata de emagrecimento mesmo. Então, eu vejo isso em consultório, eu vejo isso em dúvida quando me perguntam, em uma conversa, ou até mesmo no Instagram ali, num bate-papo, no caixa de pergunta, tá? Termogênicos para emagrecimento, qual é melhor, utilizar, não utilizar? Às vezes aparece como uma simples dúvida só para saber se rola ou não. Às vezes o paciente fala assim, então, preciso usar um termogênico ou não preciso? Né? Então, mas se há dúvida, tenho essa opinião para mim que se há dúvida há interesse. Então vamos esclarecer um pouquinho mais aí se é realmente necessário, quais são as funções desses termogênicos. E da onde vem o nome termogênico, né? Então o termogênico se dá pela capacidade de fazer com que a temperatura interna do corpo aumente, consequentemente você gaste mais calorias. Então são algumas substâncias que têm a capacidade de fazer com que a gente aumente o nosso metabolismo, a mobilização de gordura ou a própria oxidação de gordura, justamente por esse efeito de elevar nossa temperatura interna, né? Fazendo com que o nosso metabolismo acabe consumindo mais calorias, né? Então a gente vai falar de alguns suplementos aí que tem essa função. Vamos começar por ele então, a cafeína. Então a cafeína em alguns homens foi feita uma pesquisa que ela acabou aumentando 200 mg de cafeína, aumentou em média 7% ali o metabolismo basal e também aumentou ali a mobilização de gordura, a oxidação de gordura e a temperatura interna. Então tem ali um efeito realmente da cafeína em alguns estudos, isso já é bem evidenciado, com esse efeito termogênico que ela induz. E para os esportistas, o uso da cafeína acaba apresentando um efeito também anti-gordura, né, comparado aos sedentários. Então além de ter esse aumento da termogenia, a gente também tem um efeito anti-gordura, justamente por alguns receptores, e a gente já vai falar um pouco mais sobre isso. E algo interessante salientar é que a cafeína ela tem um efeito ali sobre os receptores de adenosina, né? Que esses receptores de adenosina junto com os receptores de alfa-2, a gente já vai falar sobre isso um pouquinho mais, eles ali acabam inibindo a mobilização de gordura corporal. Então, um dos efeitos da cafeína é fazer com que a gente inative ou inutilize um pouco esses receptores de adenosina aí. Outro composto interessante que também é classificado como um termogênico por seus efeitos é a erva mate, né? O famoso, tanto a erva mate verde quanto a erva mate aí, o mate preto, tá? Comumente utilizado aí, uma bebida utilizada no Brasil. E ele tem um composto muito interessante que é a mateína, que é um composto bem similar à cafeína, né? A diferença é que a erva mate ela tem um colateral menor, os efeitos colaterais dos estimulantes ela acaba não tendo, que é ali o aumento de frequência cardíaca, que comumente cafeína, ioimbina ou outros compostos ali termogênicos e estimulantes acabam tendo. O chá mate ali, a erva mate já não tem, então é mais tranquilo aí em questão aos colaterais e ela tem um efeito ali, como eu disse, similar à cafeína. E a erva mate, ela aumenta ali a fração, a porção de gordura utilizada, a mobilização de gordura utilizada, mas ela não aumenta o metabolismo, tá? Isso é bem importante salientar. Um outro composto termogênico bem interessante que a gente tem aí orientações de utilizar por outras funções é o chá verde, né? Então o chá verde também tem uma estrutura ali
parecido, uma função parecida com a cafeína, só que ele tem só que é menos quantidade por porção. Porém, o chá verde ele é rico em catequinas, é a catequina que dá essa função mais atenuante. Então o chá verde acaba tendo as estruturas, uma função ali em receptores e etc, parecido com a cafeína, só que por presença dessas catequinas faz com que seja mais atenuante esse efeito, né? Então o chá verde e o chá preto também possuem as catequinas, mas o chá verde ele tem 6 vezes mais catequinas que o chá preto. Só que o chá preto tem um pouco mais, acho que de 5% a 7% a mais cafeína que o chá verde. Então a ação termogênica do chá verde se dá mais ali pela presença das catequinas, essa ação termogênica, do que da própria cafeína. E é comum a gente encontrar suplementos ali que combinam as duas, né? O chá verde com cafeína, às vezes até de extrato de guaraná, que também tem sua porcentagem de cafeína bem relevante, acabam combinando esses dois compostos para extrair ali um bom resultado, né? Apresenta as pesquisas que tem uma sinergia entre esses dois compostos bem interessante quando se fala desse efeito termogênico. E olha que interessante, indivíduos que utilizaram 150 mg de cafeína combinado com 375 mg de catequinas do chá verde pela manhã, tarde e noite, obtiveram um aumento aí no metabolismo energético e no gasto energético, comparado com indivíduos que só consumiram 150 gramas de cafeína, não tiveram nenhuma alteração ou nenhum benefício sobre esses marcadores. Para a gente ter mais ou menos as mesmas funções das catequinas do chá verde na ação termogênica, de potência, vamos dizer assim, atenuantes, a gente precisa mais ou menos ingerir de 600 mg a 1 grama de cafeína para ter essa ação mais atenuada termogênica. Em uma pesquisa com pacientes moderadamente obesos utilizando chá verde rico em catequinas durante 3 meses, foi observado uma perda de peso de 4,6% e uma diminuição da circunferência de cintura-abdômen de 4,5%. Resultado bem interessante. E temos outros compostos termogênicos aí que tem bastante interesse pela população, né? Nesse público que busca emagrecimento, tem bastante procura, como o Citrus aurantium, como a ioimbina, mas a gente vai falar deles na parte 2 desse vídeo. No próximo vídeo a gente aborda um pouquinho mais sobre eles. Então, por favor, deixa o like, vamos dar um show de likes aí pra gente poder liberar aí pra gente ver a parte 2 desse vídeo sobre os termogênicos. Compartilha, marca aí um amigo que precisa saber sobre suplementos, ou até mesmo compartilha esse vídeo com ele, deixe seus comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado!